Fala aí pessoal do Jeff Black Card Game, aqui quem fala é o Bruno do canal Magi. Pessoal, tô fazendo uma participação especial aí, trazendo um deck tech ayzinho, bem budgetzinho aí, baratinho, na faixa aí de R$20, para quem quer se aventurar aí no Commander, né? Commanderzinho budget. E pessoal, gostaria de convidar vocês antes, depois do vídeo, né? Vocês dão uma olhadinha lá no meu canal. O meu canal, ele funciona com outro formato, um formato que foi criado por mim, chamado formato mago, onde a gente usa um comandante que é uma instantânea e um feitiço, tá bom? E lá a gente só joga com carta comum. Mas aqui, como eu tô fazendo uma participação especial e eu também sei montar a lista Commander, decidi montar essa lista aqui dessa comandante que eu achei muito legal, tá bom? Então vamos começar. A gente vai ter uma comandante, cara, se tem uma coisa que eu gosto, é comandante de custo 2. E ela é uma comandante de Mir, né, de custo 2, 2/2. Tem lampejo, voar, é uma fadinha guerreiro. E ela diz que toda vez que outra fada entra no campo de batalha sob nosso controle, cada oponente perde 1 de vida. Então é muitas qualidades para uma criatura só de custo 2. E a gente vai ter bastante fadinha, tá bom? O que a gente vai ter no deck? A gente vai ter o kit básico, né, que eu gosto de chamar, que são ramps, tutores ou mini tutores, né? Vocês vão ver já o que é mini tutores. A gente vai ter compras, a gente vai ter remoções, mas a base aqui, né, vai ser as fadinhas. A gente pode começar por essa aqui, custa 1/1, voar e não pode bloquear. A gente vai ter essa topeira, que por mais que não é fada, mas eu já joguei com ela e sei que é uma carta muito boa. Por 1 mana a gente tem uma criatura 1/1 que paga 2, vira, coloca o contador de +1/+1 nela. E no nosso comandante, a longo prazo é muito bom, cara. Ela vai deixando o nosso comandante muito forte e ela vai ficando muito forte também, tá bom? Por isso que eu coloquei ela na nossa lista. Vamos ter mais uma fadinha aqui com voar, que usa evidenciador de custo 1. Essa aqui também é custo 1, 1/1 voar e não pode bloquear. Custo 1/1 voar, e se a gente pagar 2 a mais quando ela entrar no campo de batalha, a gente pode virar uma criatura que o oponente controla e colocar um contador de atordoamento nela. Custo 1/1 voar. São cartinhas bem simplesinhas, tá bom, pessoal? Por ser um budget. Custo 2, 1/3 voar. Ela tem vínculo com a vida se a gente controlar outra fadinha. E podemos pagar 3 para ela ganhar +1/0. Carta bem legal. Custo 2. Ela fica uma 2/2 se a gente controlar outra criatura azul. E ela tem voar, então custo 2, 2/2 voar é muito maneiro. Custo 2, 1/2 voar e lampejo, e ela entra no campo de batalha dando -2, -0 para a criatura. Custo 2 azul, ela é uma aventura, tá? Que a primeira, ela começa com uma instantânea, a gente vai anular uma mágica com valor de mana 3 ou menos, e a gente depois pode conjurar ela como uma criatura 2/1 com voar, né? Uma fadinha também. A gente vai ter essa fadinha, que eu não sei porque eu gosto muito dela, mas que é uma cartinha que não é muito poderosa. Mas ela é custo 2, 1/2 voar. A gente paga uma azul, ela ganha +1, -1 até o final do turno. Então ela fica aí uma 2/1. Essa aqui também é bem legal, tá bom? Custo 2, 1/2 voar. Ela entra em jogo usando Survival 1, que é uma mecânica que a gente vai olhar o topo do Grimório. E a gente pode colocar no cemitério. Isso aí é mais para caso a gente queira controlar o topo do Grimório mesmo. Essa aqui, quando eu vi essa fadinha a primeira vez lá na edição, quando lançou, né? Achei ela bem forte. Custo 2, 3, 1. Ela tem voar e ela tem a seguinte habilidade também: descarte uma carta, ela ganha -2, -0. E qualquer jogador pode fazer isso. Então quer dizer, se nenhum jogador fizer, ela vai estar batendo 3. Ou o oponente vai estar, né? Qualquer um dos oponentes vai poder descartar a carta ali para ela causar menos dano, mas ele vai estar descartando carta. Então bem legal também. Cartinha nova aí, ó, de Terra Selvagem de Eldraine, custo 2, voar e vigilância por 1/3, e é uma aventura que a gente vai triturar 4 cartas, depois colocar uma instantânea e feitiço ou fada que a gente minou, triturou desse jeito, né, na nossa mão. A gente vai ter um rampzinho, né? Esse enquizinho aqui que a gente paga 3, sacrifica, tutora 2 terrenos básicos, coloca no campo de batalha, muito bom. Essa raposinha também, ela faz o que eu gosto de chamar de mini ramp, que é também procurar um terreno básico no nosso Grimório e colocar na nossa mão.
por isso que eu chamo de mini ramp, porque não é no campo. Fadinha de custo 3, 2-3 voar, muito bom para uma cartinha Budget. Custo 3, 1/1 voar, entre jogo fazendo o oponente, um jogador revelar X carta da mão, sendo X o número de fadas que a gente controla, e a gente escolhe e descarta uma carta da mão dele. Custo 3, 1 voar, entre jogo compra uma carta. Essa aqui é 3 manas híbridas entre preto e azul, 3/2 voar. Antigamente era uma carta muito forte, né? Hoje em dia eu acho que tem cartinhas mais apelonas do que ela, mas para o deck de fada ela é bem fortinha. Custo 3, 2-2, entra em jogo voltando uma criatura para a mão do seu dono. Custo 4, 2-2 voar, essa aqui é interessante, ela diz que toda vez que a gente faz uma mágica durante o turno do oponente, uma criatura que o oponente controla ganha -1/-1. Nossa comandante tem lampejo, então, né, toda vez que a gente for gerar nossa comandante com essa fadinha aqui em jogo, a gente vai dar -1/-1 para uma criatura. Uma fadona aqui bem legal, cara, custo 4, 2-3 voar, ela dá +1/+1 para criaturas azuis e +1/+1 para criaturas pretas. Ou seja, se tiver as duas cores, são +2/+2. Custo 4, 3-1 voar, e ela tem Prowess. O Prowess é uma mecânica que diz que se o oponente sofreu dano pelo tipo dela, ou seja, fada ou ladino, ela vai custar 3 manas apenas. Então por 3 manas a gente vai ter uma criatura 3-1, que quando entra no campo de batalha, a gente vai comprar uma carta. Custo 4, voar, ela entra no campo de batalha, cada oponente descarta uma carta. E a aventura dela, né, é uma instantânea que volta uma mágica alvo para a mão do seu dono. Acho essa carta muito boa. Eu achei essa mecânica de voltar a mágica para a mão do seu dono muito boa também. Custo 4, lampejo voar, custo 3-3. A gente pode pagar 2 e 1 de vida para voltar ela para nossa mão. E a gente vai ter aqui também, é uma opção, tá bom? Também, pessoal, essa fadinha aqui como comandante, né? Embora eu prefira a outra. Custa 5, 1/6, voar e lampejo. E ela também tem essa característica: toda vez que a gente faz nossa primeira mágica durante um turno do oponente, a gente olha 2 cartas do topo do Grimório, coloca uma na nossa mão e o restante no cemitério. Então também com o nosso comandante em jogo, né, a gente dá para aproveitar com essa habilidade. Custa 5, 3-2 voar, ela entra no jogo ganhando o controle de uma criatura do oponente, né? Só que do cemitério, na verdade, ela reanima uma criatura do cemitério do oponente, dá ímpeto para ela, e no começo da próxima manutenção a gente exila ela. E essa fadinha aqui tem que persistir. Antigamente eu vi essa arte aqui, eu achava que essa criatura era o espantalho, mas na verdade são as fadinhas, né? Simulando o espantalho ali. Bom, vamos para agora para os artefatos. A gente vai ter um equipamento aqui que dá +0/+1 e salvaguarda 1 para a criatura por equipar 0. A gente vai ter mais um mini ramp aqui, né? É mini ramp ou tutor de terreno. Eu posso também chamar de tutor de terreno, né? Ele busca um terreno no Grimório, se a gente pagar 2 e sacrificar, e colocar na nossa mão, ou a gente pode pagar 5 virar para dar 4 de dano a uma criatura, virar e sacrificar ela. Renegade mapa, entre jogo virado, sacrifica total no terreno básico. Amuleto do viajante, custo 1, paga 1, sacrifica total no terreno básico. Custo 2, paga 2, vira, sacrifica total 2 terrenos básicos. A gente vai ter essa carta que eu acho muito legal. Custo 2, a gente vai pagar 1, virar, rolar um dado D4 e o número que cair a gente faz aquela quantidade de ficha de tesouro. Só que a gente dá o controle dela pro jogador à nossa direita. Mas essa carta é muito boa, cara, jogando. Eu já fiz muita ficha de tesouro com ela. Como a gente está com o deck Budget, né? Acidente Arcano não entra, que é uma cartinha mais carinha. E a gente vai ter o substituto dela, que é o Diamante de Carvão, né? Esse aqui, ele entra o jogo virado e adiciona preta. Logo mais vocês vão ver a versão azul. A gente vai ter mais um tutor de terreno básico aqui. Só que esse aqui ele tem pague 2, vira, sacrifica. Coloca o contador de +1/+1 numa criatura, ative apenas como feitiço. A gente vai ter Heron Blade, ele dá +3/+2 para a criatura. E toda vez que uma lenda entrar no campo de batalha sob nosso controle, a gente anexa nela. Então se ela estiver no campo de batalha, a gente joga a nossa comandante, né, por exemplo, ela já vai anexar a nossa comandante.
aqui o Diamante Celeste, né? Entre o jogo virado de sono azul. E a gente vai ter uma carta que eu gosto de chamar de tutor também, porque se a gente der a sorte de cair 20, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pagar 4, sacrificar ele e rolar um dado de 20. Se a gente der azar, a gente perde 3 de vida. Se a gente der muita sorte, a gente vai tutorar uma carta do deck, tá bom? Ele tem outras opções também. E agora vamos para instantâneas. Custo 1, dá mais 1/0 indestrutível para nossa criatura. Isso aqui é para proteger nosso comandante. Dá mais 0/3 de resistência à magia para a criatura, também para proteger nosso comandante. -1/-1 para a criatura, e se a gente controla uma fada, compramos uma carta. Isto é uma criatura não lendária. A gente vai ter o amuleto de Mir. Por 2 manas a gente anula uma mágica de feitiço. Isto é uma criatura com poder 2 ou menos. Olha 3 cartas do topo de um jogador e coloca de volta. E o resto, coloca uma de volta e o resto no cemitério. Doomblade, né? Lâmina. Eu esqueci o nome dela em português, mas é uma criatura não preta. Anula a mágica, a não ser que esse controlador pague 4, se a gente controlar uma criatura com voar, que a gente vai ter bastante aqui, né? Anula uma mágica, e se ela tiver como alvo o nosso comandante, ao invés de anular, ela também dá evidência 2 e compra uma carta. Destrói uma criatura Planeswalker, né? Herald's Doomfall. E a gente vai ter essa cartinha nova, que eu achei muito boa. Por 3 mana, uma instantânea que a gente compra 2 cartas. Vamos ter uma carta aqui que eu achei complicado um pouquinho de entender ela, mas vamos ver aqui, né, se eu entendi errado ou não. É uma instantânea lendária, ou seja, para a gente conjurar ela, a gente tem que ter uma criatura lendária no campo. Ela tem o seguinte efeito: destrói a criatura. Se o controlador tem mais de 4 cartas na mão, ele vai exilar cartas da sua mão igual a diferença. Então, se ele tiver, por exemplo, 4, ele não vai descartar nenhuma. Se ele tiver 5, ele descarta uma. Se ele tiver 7, ele descarta 3. Foi o que eu entendi, tá bom? Custo 2, tutora um terreno básico, a gente ganha 2 de vida. E a gente tem um tutor aqui que eu acho, cara, eu joguei com essa carta, fiquei apaixonado jogando por essa carta. E para quem joga de Budget, é um tutor muito bom, tá bom? Ele tem um super defeitão aqui de exilar 13 cartas do nosso Grimório, mas depois ele deixa tutorar uma carta do Grimório, tá bom? Ou seja, procurar colocar na nossa mão. O que é ruim, que a gente pode ir por acaso dar azar de exilar o que a gente queria, mas, né, a gente vai, depois das 13, a gente vai ter o deck todo pra gente escolher uma opção pra gente tutorar. Custo 3, um oponente revela a mão e descarta uma carta da mão, que não seja terreno, e se a gente controlar um guerreiro, ele perde 2 de vida. O nosso comandante é uma fadinha guerreiro, então, né, se estiver com a nossa comandante em jogo, isso vai acontecer. A gente vai ter uma carta com espetáculo, que o espetáculo dela custa 1 mana, ou seja, se o oponente perder 1 de vida, em vez de pagar 3, a gente vai pagar apenas 1. Para fazer um jogador revelar sua mão, a gente escolhe uma carta dela e ele descartar ela. Eu botei essa carta aqui porque a nossa fadinha diz, né? Toda vez que uma fada entrar no campo de batalha, cada oponente perde de vida. E eu quis tirar proveito pelo menos um pouquinho disso. Pesquisa de campo. Por 3 mana a gente compra 2 cartas. Ela tem reforçar 3. E se a gente reforçou ela, a gente compra 3 cartas em vez de 2. Essa aqui a gente compra 2 cartas. Também tem reforçar. O reforçar dela é cada oponente descartar uma carta. Ler os ossos, custa 3, evidência 2 e compra 2 cartas e a gente perde 2 de vida, mas é uma carta muito boa, tá bom? E a gente tem uma cartinha aqui, pessoal, que eu achei muito boa. Ela diz, a primeira habilidade que ela faz é um anel tentar a gente. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque é uma mecânica que eu não sei muito, mas basicamente ela dá ameaça e torna uma criatura portadora do anel lendário. Mas o que interessa pra gente aqui é que ela procura no nosso Grimório por uma carta que compartilha uma cor com uma criatura lendária que a gente controla, revela e coloca na nossa mão, embaralha. Ou seja, ela tutora uma criatura conforme a cor da nossa comandante. O que basicamente são todas as criaturas do deck, né?
compre 2 cartas por 2 manas, se a gente controlar a criatura com voar. A gente vai ter mais um tutor. Esse aqui a gente vai procurar uma carta no Grimório, exilar, e depois qualquer oponente vai fazer com que a gente coloque ela na mão, tá bom? Ele vai deixar colocar na mão, ou seja, tutorar aquela carta, ou se não, a gente vai comprar 3 cartas. Essa aqui ela é custo 4, a gente volta uma permanente que não seja terreno para a mão do seu dono, a gente compra uma carta. E se a gente controlar uma criatura com voar, ela vai custar apenas 2 manas. E vamos ter agora os encantamentos, né? Uma saga, que no primeiro lore ela destrói a criatura com poder 2 ou menos, que o oponente controla. No segundo, o oponente revela a mão, escolhe uma criatura em um não terreno, e aquele jogador descarta. A gente escolhe uma carta que não seja uma criatura em um não terreno, ele descarta, e no terceiro ele exila o seu cemitério. E a gente vai ter esse aqui, que ele dá a habilidade pro nosso comandante, né? É uma carta background. O nosso comandante ganha essa mecânica aqui, ó. Toda vez que uma ou mais fichas que a gente controla causador ou jogador, a gente faz uma ficha de fadinha dragão 1/1 com voar. A gente vai ter essa mágica, essa aura, quer dizer, que ela encanta uma criatura com valor de mana 2 ou menos, e a gente ganha o controle dela. Isso aqui eu coloquei para a gente estar ganhando o controle das criaturas do oponente, ou caso um oponente roube nosso comandante, de algum jeito, a gente vai lá e pega ela de novo, tá bom? Porque o nosso comandante é custo 2. E para finalizar, a gente vai ter essa cartinha aqui, que eu acho que é enjoado do mundo, o nome dela em português, que tá aqui basicamente para reciclar terreno básico, tá bom? Mas ela também dá -4 para a criatura, caso a gente use ela como uma aura. Terreninho, pessoal, não tem muito o que falar, é basicamente torre de comando. Terrenos aqui que vai adicionar a mana de Mir, né? Se a gente filtrar, se a gente entrar virado, ao aqueduto de Mir. E vamos ter 15 ilhas e 12 pântanos, tá bom? Quem quiser ver os outros terrenos melhor, dá uma olhadinha na lista que eu vou deixar. Bom, basicamente foi isso, tá bom? Essa é a listazinha para vocês. Como eu falei, é uma lista bem baratíssima mesmo. Mas para quem gosta de se divertir e ir no mesão, principalmente, né? Uma criatura aí que fica causando dano em todo mundo. É uma carta bem legal, né? Uma comandante bem legal. E uma temática bem legal de fadinhas, né? Eu acho que é uma temática que eu acho bem legal. Então diz aí o que vocês acharam. De novo, convido vocês a se inscrever lá no meu canal, conhecer o formato mago, tá bom? Para você estar montando um deckzinho mago também. E pessoal, também, né, eu peço aí para vocês se inscreverem no canal do meu irmão. Eu agradeço a ele aí pela oportunidade, né, de estar fazendo esse vídeo aí, de ter abrido um espacinho para mim. E aliás, eu vou pedir para vocês dar um pulinho lá no meu canal, que ele também vai postar um vídeo especial lá, né? Vai fazer uma participação especial, fazendo um videozinho lá pro meu canal também, tá bom? Então a gente se vê por aí, né, no meu canal, ou talvez futuramente aqui num próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês.